Uma camareira simples atravessa os corredores de uma mansão em silêncio, enquanto a chuva lá fora cai como aviso. Do outro lado da porta, o patrão milionário, sozinho, com um copo na mão e os olhos cheios de um passado que ninguém conhece. Ela foi chamada apenas para entregar lençóis limpos, mas o que recebe é um pedido impossível de recusar. Naquela noite, ela deveria ter dito não, mas ficou. E o que começa como um deslize em meio à tempestade, vira um segredo que cresce dentro dela. Meses depois, ela retorna, mais forte, mas não sozinha. E quando a verdade atravessa as paredes daquela casa, nem o dinheiro dele, nem os seguranças, nem as mentiras vão impedir o que está prestes a acontecer. Antes da gente começar essa história que promete mexer com o seu coração, conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E aproveita para deixar seu gostei no vídeo, para continuar acompanhando todas as histórias que preparamos com tanto carinho para você. A chuva batia forte contra os vidros da mansão naquela noite de céu fechado e vento cortante. As árvores balançavam com fúria e trovões ecoavam como se o céu estivesse à beira de desabar. Camila fechou a janela do quarto de hóspedes com cuidado, tentando ignorar o frio que atravessava o tecido fino de sua blusa. A casa era enorme, silenciosa e escura, exceto pelas lâmpadas amareladas nos corredores principais, que lançavam sombras inquietantes pelos móveis antigos. Ela sentia o coração apertado. Era sua terceira semana ali, trabalhando como camareira, e ainda não conseguia se acostumar com o clima opressivo da mansão Medeiros. Rodrigo Medeiros, o dono da casa, raramente aparecia. Quando o fazia, era com passos firmes, olhar distante e uma presença que silenciava o ambiente sem esforço. Camila já o tinha visto apenas 2 vezes desde que foi contratada. Na primeira, ele passou direto por ela, falando ao telefone com alguém sobre contratos e acionistas. Na segunda, ele entrou na lavanderia sem aviso, apenas para dizer que queria suas roupas limpas e passadas antes das 6 da manhã. A voz grave, sem tom de simpatia, ecoou na mente dela por dias. Havia algo nele que a desconcertava, não pela beleza marcante ou pelos olhos escuros e intensos, mas pela frieza calculada, como se estivesse sempre em outro lugar. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Camila terminava de dobrar os lençóis do quarto principal quando ouviu um som abafado vindo do andar de cima. Parecia o estalo de um copo se partindo. Por um instante ficou imóvel, o lençol preso entre as mãos. O barulho se repetiu, desta vez como um objeto sendo arremessado contra a parede. O som vinha do escritório, onde ninguém deveria estar àquela hora. Sentindo o estômago revirar, ela largou o lençol e subiu devagar as escadas. Cada degrau rangia como se denunciasse sua presença. Ao chegar ao topo, a luz do corredor estava apagada, mas a porta do escritório estava entreaberta, e por ela escapava uma luz tênue e tremeluzente. Camila hesitou por um momento, depois empurrou a porta com suavidade. Rodrigo estava ali, sentado em uma poltrona de couro, com a gravata solta e os cabelos desalinhados. À sua frente, sobre a mesa de vidro, uma garrafa de uísque pela metade e 2 copos, um deles quebrado no chão. Ele não parecia notar sua presença imediatamente. Olhava fixamente para a lareira acesa, o fogo refletindo em seus olhos como se consumisse algo por dentro. Camila se aproximou com cautela. "Senhor Rodrigo, está tudo bem?" perguntou, a voz quase inaudível. Ele virou o rosto devagar. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de raiva, de dor. Por um instante, ela pensou em recuar, mas havia algo naquela expressão que a impedia de ir embora. Rodrigo a observou em silêncio, como se estivesse tentando lembrar quem ela era. Depois, soltou um suspiro pesado, o som de alguém que carregava mais do que o corpo podia suportar. "Preciso esquecer", murmurou ele, passando a mão pelos cabelos. Camila permaneceu parada. Nunca o tinha visto assim. Na verdade, nunca tinha visto ninguém assim. A imagem do homem poderoso, dono de empresas e de uma fortuna que preenchia páginas de revistas, agora parecia frágil, quebrado por dentro.
Ele apontou para a poltrona ao lado com um gesto quase imperceptível. Senta um pouco, disse, a voz rouca, arranhada como papel antigo. Camila hesitou. Seu coração batia forte, as mãos trêmulas. Sabia que não deveria. Aquilo não fazia parte de suas obrigações. Mas algo nela, talvez o mesmo vazio que carregava desde a morte da mãe, implorava por permanecer. Sentou-se devagar, mantendo os olhos no fogo. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo estalar das madeiras na lareira e pelo som da chuva castigando os vidros da janela. Rodrigo ofereceu o copo que segurava. Ela balançou a cabeça, recusando. Nunca achei que fosse terminar assim, ele falou, mais para si do que para ela. Sozinho numa casa enorme, cercado por paredes que não dizem nada. Camila apertou os dedos contra o colo. Quis dizer que entendia, mas não conseguiu. Rodrigo virou-se de lado, observando-a como se a visse pela primeira vez. Como é seu nome mesmo? Camila. Camila, repetiu, como se saboreasse o som. Você sempre parece tão ausente, quieta demais. Ela baixou os olhos. Não era timidez. Era medo de ser notada, medo de não agradar, medo de perder o pouco que tinha. Eu tento fazer meu trabalho da melhor forma, respondeu, em tom neutro. Rodrigo se inclinou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Estava perto agora, mais perto do que jamais estiveram. O perfume amadeirado dele, misturado ao calor do fogo e ao aroma do uísque, a envolvia. E fora daqui? O que você faz quando não está limpando minhas roupas ou organizando minhas gavetas? Camila sorriu de canto, um sorriso triste. Não tenho muito fora daqui. Ele a observou em silêncio por alguns segundos. Então estendeu a mão, como se quisesse tocar a dela, mas hesitou no meio do caminho. Afastou-se, recostando-se na poltrona, olhando novamente para o fogo. Você sabe guardar segredos, Camila? Ela se virou devagar, os olhos fixos nos dele. Sentia como se aquele momento estivesse suspenso no tempo, prestes a desmoronar se ela dissesse qualquer coisa errada. Sei, respondeu com firmeza inesperada. Rodrigo fechou os olhos por um instante, como se aquela resposta tivesse um peso que só ele conhecia. Quando abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma espécie de convite silencioso, uma rachadura na armadura que usava todos os dias. Então fica, só por um tempo. Camila deveria ter dito não, deveria ter se levantado, pedido desculpas, voltado para o quarto de empregados e esquecido tudo aquilo pela manhã. Mas a forma como ele disse, o tom vulnerável, o pedido sem orgulho, fizeram algo dentro dela se desfazer. Assentiu com a cabeça e ficou. Minutos depois, a tempestade lá fora parecia mais distante. O tempo passava sem que nenhum dos dois falasse. Camila não sabia o que aquilo significava. Sabia apenas que algo havia mudado. Dentro da mansão, dentro dele, dentro dela. E sabia também que, por mais que tentasse negar, essa noite não seria esquecida tão facilmente. Camila acordou com o coração acelerado. A luz fraca da manhã atravessava as cortinas pesadas do quarto, iluminando suavemente o ambiente ao redor. Por um instante, ela não soube onde estava. Depois, reconheceu a manta sobre si, o sofá próximo à lareira agora apagada, o copo vazio de uísque sobre a mesa e sentado ao lado, com a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados, Rodrigo. Ele ainda dormia. O silêncio parecia mais denso que o habitual, e Camila sentiu o peso da noite anterior cair sobre seus ombros. Não havia acontecido nada físico entre eles, mas a intimidade compartilhada, a presença dela ali, no escritório reservado do patrão, era algo que rompia todas as fronteiras que ela havia jurado respeitar. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho. Seus pés descalços encontraram o frio do chão de madeira, e ela recolheu seus pertences, ajeitando o cabelo e o uniforme com mãos trêmulas. Antes de sair, lançou um último olhar a Rodrigo. Ele dormia com a expressão mais serena do que jamais tinha visto, como se, por uma noite,
tivesse conseguido repousar uma alma cansada. Camila desceu as escadas com o estômago revirando. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. O que faria agora? Como olharia para ele? Como seguiria com sua rotina como se nada tivesse acontecido? A noite anterior não fora um acidente comum. Ela cruzara uma linha invisível, e por mais que não houvesse culpa evidente, o coração dela estava inquieto. Na cozinha, tudo parecia como sempre. A chaleira no fogão, o aroma leve de café recém-passado. Helena, a cozinheira, organizando os pães sobre a mesa com a tranquilidade de quem vê tudo, mas não comenta nada. Camila tentou parecer natural, mas a cabeça fervilhava. Durante o dia, evitou cruzar com Rodrigo. Fez seu trabalho em silêncio, movendo-se pelos cômodos com a eficiência que sempre a caracterizava, mas por dentro era como se estivesse em combustão. Foi apenas no fim da tarde, enquanto lavava a louça, que ele apareceu. A presença dele preencheu a cozinha como uma onda súbita. Camila, de costas, sentiu os pelos da nuca se arrepiarem antes mesmo de ouvir a voz. Camila, ela congelou por um segundo. Respirou fundo antes de se virar. Rodrigo estava ali, encostado no batente da porta sem o paletó, mangas dobradas até os cotovelos. O olhar estava mais tenso que na noite anterior. Sobre ontem, começou com a voz baixa. Foi um erro. As palavras caíram como um golpe seco. Camila apenas assentiu, tentando esconder a dor repentina que apertava seu peito. Claro, senhor. Como quiser. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado com a própria escolha de palavras, mas não disse mais nada. Apenas saiu, deixando o cheiro amadeirado no ar e um silêncio desconfortável entre eles. Nos dias que se seguiram, Camila mergulhou no trabalho. Quanto mais ocupava as mãos, menos ouvia os próprios pensamentos. Mas não adiantava. Sentia-se estranha. O corpo pesado, tonturas esporádicas, náuseas que vinham e iam. No começo, achou que fosse estresse, acúmulo de emoções, noites mal dormidas. Helena notou. Está pálida de novo, menina. Quer sentar um pouco? Camila disfarçou com um sorriso. Só um pouco de fraqueza. Já passa. Mas não passava. Era como se algo dentro dela estivesse tentando chamar atenção, pedindo para ser notado. Certa manhã, precisou se apoiar na pia ao sentir o mundo girar. Helena correu até ela. Camila, você está se alimentando direito? Isso não é só cansaço. Olha essa sua cara. Ela hesitou, e só então, um pensamento lhe atravessou como uma flecha. Contou mentalmente os dias, a menstruação que não vinha, os enjoos, o sono constante. Uma possibilidade cresceu dentro dela, como um sussurro assustador. Naquela noite, deitada em sua cama no quartinho dos fundos, Camila não conseguiu dormir. O coração batia descompassado, a mente girava sem parar. Não podia ser, mas algo dentro dela já sabia. Precisava de respostas. Na manhã seguinte, inventou uma desculpa para sair mais cedo e desceu até o centro da cidade. Entrou na farmácia quase sem respirar. Comprou o teste e voltou sem dizer palavra a ninguém. Trancada no banheiro, sentada na tampa fechada do vaso, observou os 2 riscos vermelhos que apareceram com clareza quase cruel. O resultado era positivo. Seu corpo inteiro gelou. O coração parecia bater no pescoço. Estava grávida. Grávida de Rodrigo Medeiros. A revelação a atingiu com força, misturando pânico, incredulidade e um sentimento de abandono silencioso. Como contaria isso? Rodrigo mal a olhava nos olhos desde aquela noite. Tinha deixado claro que tudo fora um erro. Levou as mãos à barriga, ainda lisa, e sussurrou um "meu Deus" abafado. Não podia continuar escondendo, mas também não podia contar. Não ainda. Não sabia como ele reagiria. Horas depois, enquanto organizava a biblioteca, sentiu passos se aproximando. O coração apertou. Rodrigo entrou. Ela escondeu rapidamente o teste dentro de um livro, tentando parecer natural. Você está bem?
Ele perguntou, franzindo a testa. Camila tentou sorrir, mas a expressão tensa a atraía. Estou, senhor. Só um pouco cansada. Rodrigo não pareceu convencido. Aproximou-se, mas parou a meio caminho. Seus olhos analisavam cada detalhe do rosto dela. Depois, apenas assentiu com a cabeça e saiu. Nos dias seguintes, Camila fingia normalidade, mas os sintomas se intensificavam. Certa tarde, enquanto limpava a sala de estar, uma tontura forte fez seu corpo ceder. Ela se apoiou no sofá. Rodrigo estava ali, discutindo algo ao telefone, e imediatamente correu até ela. Camila, o que está acontecendo? Ela fechou os olhos. A respiração curta. Era o momento. A verdade, enfim, batia à porta. Naquela noite, o teste repousava sobre a cômoda. Camila o olhava de tempos em tempos, como se o resultado fosse mudar. Não mudava. Era real. Na manhã seguinte, decidiu agir com naturalidade. Mas o coração disparava toda vez que ouvia os passos dele. No fim da tarde, enquanto organizava os porta-retratos da sala, a voz dele surgiu atrás dela, firme. Camila, precisamos conversar. Ela se virou devagar. Rodrigo estava na entrada da sala, os olhos fixos nela. O ar parecia mais denso. Camila engoliu em seco. Claro, senhor. Ele se aproximou devagar, cruzando os braços. Eu percebi que você está diferente. Quero saber se há algo errado. Ela sentiu o nó na garganta subir. Era agora. O momento que tentava adiar. Respirou fundo. Senhor Rodrigo, eu preciso lhe contar algo importante. Rodrigo ficou em silêncio, esperando. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ele a encarou, sem piscar. O rosto sério, os ombros rígidos. Como? Eu fiz o teste. Deu positivo. Rodrigo deu alguns passos, passando a mão pelos cabelos. A tensão em seu corpo era visível. Isso não pode estar acontecendo. Camila já esperava aquela reação. Mas ouvir em voz alta era devastador. Ela tentou conter as lágrimas. Eu não estou pedindo nada, senhor. Só achei que devia saber. Rodrigo se virou lentamente. Por um instante, os olhos dele brilharam com algo que ela não soube decifrar. Medo, talvez. Insegurança. Me dá um tempo para pensar. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Camila ficou ali, sentindo o peito apertado, como se todo o ar tivesse sido arrancado do ambiente. Camila permaneceu na sala por alguns minutos, sentada no braço do sofá, o corpo ainda tenso e a respiração descompassada. A porta por onde Rodrigo havia saído permanecia entreaberta, mas ele não retornava. O silêncio era absoluto. Nem mesmo os sons habituais da mansão, o estalar da madeira antiga ou o leve sussurrar do vento nas janelas, pareciam se fazer presentes. Ela se sentia suspensa entre dois mundos, o que conhecia até aquele momento e o novo, incerto, que havia se iniciado com um resultado de teste de farmácia. Nos dias seguintes, Rodrigo a evitou completamente. Seus horários mudaram. Quando Camila estava nos andares superiores, ele permanecia no térreo. Se ela saía para o jardim, ele se trancava no escritório. A mansão, já silenciosa por natureza, tornava-se agora um labirinto de ausências. Helena, sempre atenta, não dizia nada, mas a observava com olhos cada vez mais preocupados. Você está comendo muito pouco, menina. Isso não faz bem para você nem para o bebê, comentou um dia, enquanto cortava legumes para o almoço. Camila deu de ombros, o olhar fixo no chão. O estômago embrulha o tempo todo. Já pensou em procurar um médico? Ela assentiu, mas ainda não tinha coragem de sair por conta própria. Sentia-se frágil, invisível, pendurada entre a responsabilidade e o medo de ser rejeitada. Naquela noite, ao se deitar, decidiu que não podia viver naquela angústia por muito mais tempo. Rodrigo precisava dar uma resposta. Se não quisesse assumir nada, ela entenderia. Mas precisava ouvir isso dele. A dúvida a estava consumindo. Na manhã seguinte, esperou o momento certo e foi até a porta do escritório.
Bateu 1, 2 vezes. A resposta demorou, mas veio. Pode entrar. Rodrigo estava de pé, junto à janela, de costas para a porta. O blazer pendurado na cadeira e as mangas da camisa arregaçadas até o cotovelo. Camila entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Precisamos conversar, disse com firmeza. Rodrigo virou-se lentamente. Os olhos estavam cansados, mas havia algo de vulnerável neles. Fale. Ela se aproximou um pouco, sem sentar. Sei que foi um choque para você. Para mim também foi, mas não posso continuar nesse silêncio. Quero saber o que pretende fazer. Rodrigo massageou as têmporas, visivelmente exausto. Camila, eu não sei o que fazer. Ela o encarou, o coração disparado. Então me diga pelo menos o que sente. Ele hesitou. Seus olhos encontraram os dela e pela primeira vez, algo se abriu por trás daquela muralha que ele carregava. Eu tenho medo de estragar tudo, confessou, baixando o olhar. Eu não sei ser pai. Eu não sei nem como lidar comigo mesmo. Camila sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, Rodrigo não era o patrão inatingível. Era um homem perdido, tentando encontrar o caminho com os olhos vendados. Você não precisa saber tudo agora, disse ela suavemente, mas precisa decidir se vai estar presente ou não. O silêncio que se seguiu foi denso, mas diferente do anterior. Havia ali uma brecha. Rodrigo não respondeu, mas ela percebeu que a porta entre eles, mesmo que lentamente, havia começado a se abrir. Depois daquele dia, algo mudou na mansão. Rodrigo continuava distante, mas não a evitava como antes. Passavam-se dias sem trocarem palavras, mas os olhares começavam a se encontrar, mesmo que disfarçados. Camila notava quando ele a observava do alto da escada, enquanto ela organizava a sala. Percebia como os olhos dele a acompanhavam em silêncio, como se cada passo dela o puxasse de volta à realidade que ele ainda não sabia como enfrentar. Camila, por sua vez, tentava seguir com suas tarefas normalmente, mas agora precisava tomar mais cuidado. As manhãs eram as piores. Náuseas constantes, sensações de cansaço que surgiam do nada, dores de cabeça que vinham sem aviso. Uma tarde, enquanto polia um espelho da biblioteca, sentiu o chão girar sob seus pés. Precisou se apoiar rapidamente no móvel mais próximo para não cair. Rodrigo estava passando pelo corredor e entrou ao ouvir o barulho. Camila? Ela tentou se recompor, mas a palidez de seu rosto atraía. Estou bem. Só foi uma tontura. Rodrigo se aproximou, segurando-a pelos braços. Você não pode continuar se esforçando assim. Ela o olhou, surpresa com o tom de preocupação. Eu preciso trabalhar, senhor. Eu sei. Mas eu não quero que nada aconteça com você, ou com o bebê. Camila prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele mencionava a criança. Um calor diferente cresceu em seu peito. Então você se importa? Perguntou, hesitante. Rodrigo desviou o olhar, como se estivesse lidando com uma verdade que ainda não sabia nomear. Eu ainda não sei o que fazer, Camila, mas sei que não quero que você passe por isso sozinha. As palavras não eram uma declaração, nem uma promessa. Mas pela primeira vez, ela sentiu que ele estava tentando. Que havia um esforço real, mesmo que imperfeito. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a surgir. Rodrigo passou a demonstrar mais atenção. Ainda não era alguém afetivo, mas sua presença se tornava cada vez mais constante. Perguntava como ela estava se sentindo. Oferecia ajuda prática. Uma tarde, ao ver que ela estava pálida, mandou Helena preparar um suco natural e levou até ela pessoalmente. Camila não soube o que dizer, apenas aceitou. E o silêncio que se formou entre eles foi menos incômodo do que antes. Numa noite fria, enquanto ela terminava de organizar a cozinha, Rodrigo entrou no ambiente. Pigarreou, chamando sua atenção. Camila se virou, esperando uma ordem ou algum pedido. Mas a expressão dele era diferente. Precisamos conversar. Ela secou as mãos no avental e se aproximou. Sobre? Ele respirou fundo.
como se estivesse prestes a dizer algo que ensaiara inúmeras vezes. Sobre você. E o bebê. Camila cruzou os braços, mantendo a postura ereta. Estou ouvindo. Eu sei que tenho sido confuso, mas quero deixar uma coisa clara. Você não precisa mais trabalhar aqui. Ela arregalou os olhos. O quê? Não estou te demitindo, apressou-se em dizer. Só acho que você precisa de descanso. E quero garantir que não lhe falte nada. Camila sentiu um aperto no peito. Eu não posso aceitar isso, Sr. Rodrigo. Eu preciso do meu trabalho. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu sei que você é independente, mas pense no bebê. Precisa de cuidados, de repouso. Ela hesitou. Sabia que ele tinha razão. Mas o medo de depender dele, de se tornar um fardo, a impedia de aceitar. Se aceitar, pode continuar morando aqui, pelo menos até o bebê nascer. Camila sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Rodrigo permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de completar. Não sei o que virá depois, mas até lá, quero garantir que você esteja bem. Ela respirou fundo. Tudo bem, mas fico com uma condição. Ele arqueou a sobrancelha. Qual? Eu não quero ser tratada como um peso. Quero respeito. Os olhos de Rodrigo brilharam por um instante. Ele assentiu lentamente. Você tem minha palavra. Naquele momento, um novo acordo foi selado entre eles. Não era amor nem compromisso, mas era um passo. E para Camila, esse passo já era muito mais do que esperava. Os dias na mansão passaram a seguir um novo ritmo. Com a decisão de afastar Camila das tarefas domésticas, o cotidiano se transformou. No início, ela sentia-se desconfortável com a ideia de apenas repousar enquanto os outros trabalhavam. Caminhava devagar pela casa, sem saber exatamente onde encaixar sua presença. Às vezes passava horas sentada na biblioteca, fingindo ler um livro enquanto lutava com o peso invisível da dúvida. Estaria aceitando demais? Confiando demais? Rodrigo, por outro lado, mantinha sua rotina rígida de trabalho, mas agora parecia buscar brechas para se aproximar. Não era alguém que se declarava, mas deixava recados curtos na mesa de café antes de sair. Se precisar de algo, me avise. Não esqueça de descansar. Ou, o médico disse que é importante se alimentar bem. Frases simples, quase frias, mas que para Camila soavam como algo mais. Algo novo. Helena, observadora como sempre, começou a tratar Camila com mais doçura. Preparava refeições mais leves, oferecia chá antes de dormir e organizava o quarto dela com flores frescas colhidas do jardim. Às vezes, parava ao lado da jovem, pousava a mão sobre seu ombro e dizia apenas: ele está tentando, viu? Camila não respondia, mas sentia que Helena estava certa. Rodrigo, à sua maneira, estava tentando. Numa noite fria, o silêncio da casa foi interrompido por passos na escada. Camila não conseguia dormir. O peso na lombar começava a incomodar e o bebê, ou talvez a ansiedade, a deixava inquieta. Decidiu caminhar pela casa. Ao descer até a sala, encontrou Rodrigo ali, sentado no sofá, diante da lareira acesa, com um copo de uísque nas mãos. Ele não virou o rosto quando percebeu sua presença. Não consegue dormir? Perguntou, sem emoção aparente. Não muito. O bebê tem me deixado inquieta, respondeu, pousando uma das mãos sobre a barriga que já começava a tomar forma. Rodrigo olhou para ela, como se a visse pela primeira vez. Depois, bateu levemente com a mão no estofado ao seu lado. Sente-se um pouco. Camila hesitou, mas então se aproximou e se sentou ao lado dele, mantendo certa distância. O calor da lareira envolvia o ambiente, suavizando as paredes frias da mansão. Por alguns instantes, ficaram apenas em silêncio, até que Rodrigo falou. Eu nunca imaginei que seria pai. Ela o olhou de relance. E agora que vai ser? O que sente? Rodrigo girou o copo entre os dedos, pensativo. Medo. A sinceridade dele a pegou de surpresa. Medo de quê? Ele a encarou. Pela primeira vez, sem escudo. De não saber ser bom nisso. Camila sentiu uma pontada no peito.
Também não sabia como ser mãe. Mas carregava dentro de si algo que crescia a cada dia. E com isso, uma coragem que nem sabia que tinha. Ninguém nasce sabendo, Rodrigo. Mas você pode aprender. Os olhos dele pareciam carregar um peso que ela não conseguia decifrar. Por um momento, Camila teve a sensação de que ele queria dizer algo mais. Mas, em vez disso, desviou o olhar e tomou um gole do uísque. A conversa terminou ali. Ainda assim, naquela noite, Camila sentiu que havia algo além do homem frio e fechado que conhecera. Nos dias seguintes, a relação entre eles evoluiu de forma sutil. Rodrigo mantinha a distância habitual, mas agora havia nuances. Deixava frutas cortadas para ela, perguntava se os enjoos estavam diminuindo, avisava quando os dias seriam mais frios para que ela se agasalhasse melhor. Gestos simples, mas consistentes. Numa tarde ensolarada, Camila estava no jardim, sentada sob uma árvore lendo. Seus pés, inchados, repousavam sobre uma almofada improvisada, e o leve sopro do vento acariciava seus cabelos. Rodrigo surgiu sem que ela percebesse. — Está confortável? Camila ergueu o olhar, surpresa com a pergunta. — Sim, estou. Ele puxou uma cadeira próxima e sentou-se ao lado dela. — O médico falou algo sobre os inchaços? Disse que é normal, mas recomendou caminhar um pouco para ajudar. Rodrigo pensou por um instante. Depois se levantou e estendeu a mão. — Vamos dar uma volta? Camila o encarou surpresa. — Agora? O jardim é grande. Vai te fazer bem. Ela hesitou por um momento, mas aceitou a mão dele e se levantou. Começaram a caminhar lentamente, lado a lado, sem destino definido. No início, o silêncio era apenas isso, silêncio. Mas com o tempo, as conversas começaram a surgir. Rodrigo perguntou sobre a infância dela. Camila contou que cresceu em Teresópolis, com a mãe, que trabalhava como costureira. Perdeu a mãe há 1 ano e, desde então, nunca mais teve um lar de verdade. — E seu pai? Ele perguntou. — Nunca conheci. Rodrigo assentiu em silêncio. Parecia absorver cada detalhe. Então ela o questionou com cautela. — E você? Como era sua relação com seus pais? Ele parou por um instante, o olhar perdido entre as árvores do jardim. — Meu pai era um homem duro. Nunca me deu espaço. Tudo o que fiz na vida foi para tentar provar algo a ele. Camila sentiu um aperto no peito. — E sua mãe? A resposta demorou. Ela morreu quando eu tinha 7 anos. Foi o dia em que tudo mudou. Ela não disse nada. Apenas continuaram caminhando. Rodrigo parecia mais leve depois daquilo. Pela primeira vez, Camila sentiu que ele confiava nela, mesmo sem dizer em voz alta. Naquela noite, enquanto se deitava, Camila sentiu um movimento estranho em seu ventre. Um toque suave, como se algo estivesse tentando se comunicar de dentro para fora. Arregalou os olhos e levou a mão à barriga. Meu Deus! Era o primeiro chute do bebê. Seu instinto imediato foi compartilhar aquilo. Levantou-se da cama e desceu as escadas, descalça, com o coração disparado. Encontrou Rodrigo no escritório, analisando documentos. Quando a viu, levantou-se de imediato. — Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu ofegante. Ele mexeu. Rodrigo piscou, confuso. — O bebê? Ela assentiu, pegando a mão dele sem hesitar e colocando sobre sua barriga. No início, nada. Mas então, um leve movimento o fez estremecer. Rodrigo ficou imóvel. — Isso foi ele? Camila riu, emocionada. — Sim, você sentiu. Ele manteve a mão ali por mais alguns segundos. Sentiu outro chute. Riu baixo, uma risada que Camila jamais tinha ouvido antes. — Ele é forte. Acho que puxou o pai. Ela sorriu de volta, mas ao dizer aquilo, percebeu o peso das palavras. Rodrigo também percebeu. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, o tempo parou. Ele retirou a mão com delicadeza. — Você deve descansar. Camila assentiu, ainda sentindo o calor do toque dele. Subiu as escadas devagar, com o coração batendo mais rápido do que o normal.
porque naquele instante soube que Rodrigo já não era apenas o pai do seu filho. Estava se tornando algo muito maior. O silêncio que se instalou na casa depois da partida de Camila parecia diferente de todos os anteriores. Não era apenas a ausência de som. Era a ausência dela. Rodrigo sentia, em cada canto, o eco de sua ausência. Nas manhãs silenciosas, sem os bilhetes carinhosos deixados por ela. Nas noites em que o som do silêncio era mais alto do que qualquer música. Na cozinha, onde os talheres pareciam frios. No jardim, onde o banco ao lado do seu permanecia vazio. Passou a maior parte dos dias trancado no escritório, tentando trabalhar. Mas os números, os contratos, os e-mails, tudo parecia sem sentido. A única coisa que fazia sentido havia ido embora com uma mala pequena e os olhos cheios de mágoa. Raquel não voltara à mansão. Nem ele tinha forças para vê-la. Culpava-se por não ter agido mais rápido, por não ter protegido Camila da dor que agora o consumia. Uma semana se passou. Depois outra. E então, uma manhã qualquer, enquanto tomava café sozinho na cozinha, Helena entrou com um envelope em mãos. Chegou para você. Rodrigo pegou o envelope sem interesse, até notar a letra no canto. Era da advogada responsável por seus assuntos pessoais. Abriu e leu rapidamente. Eram os documentos de atualização do testamento, algo que havia solicitado semanas antes. Incluía cláusulas específicas de proteção para Camila e o bebê. Algo que ela nunca soube. Algo que agora parecia inútil. Sentou-se à mesa com os olhos fixos no nada. Pensava se Camila ainda o odiava. Se havia contado à mãe o que acontecera. Se ainda carregava dentro de si os filhos deles. O pensamento doía. Mais do que qualquer traição anterior. Mais do que qualquer perda que já tivera. Porque, pela primeira vez, não era orgulho que queimava dentro dele. Era saudade. Enquanto isso, Camila tentava manter uma rotina em Teresópolis. Dona Nair, sua mãe, fazia de tudo para distraí-la. Preparava cafés da manhã reforçados, bolos no fim da tarde, organizava o quarto com carinho. Mas bastava um instante de silêncio para que tudo viesse à tona. As palavras de Gustavo, o olhar de Raquel, a dor de se sentir pequena novamente. Fazia dias que não sonhava com Rodrigo. E então, naquela madrugada, ele surgiu em seu sonho. Não como o patrão, nem como o homem fechado e frio que conheceu, mas como o homem da lareira, do toque na barriga, do sorriso ao sentir o bebê. Acordou com os olhos molhados. Sabia que precisava tomar uma decisão. Na manhã seguinte, foi até o posto de saúde para mais uma consulta de rotina. Sentia-se mais cansada que o normal. Os enjoos estavam mais intensos. A médica pediu um ultrassom e Camila assentiu, deitada na maca, tentando controlar o nervosismo. A tela revelou a imagem em preto e branco. O coração de Camila acelerou. Parabéns, Camila, disse a médica sorrindo. Você está esperando gêmeos. O impacto da notícia foi imediato. Ela levou as mãos à barriga, agora mais visível, e os olhos se encheram de lágrimas. Dois bebês saudáveis. Está tudo bem com eles. Camila saiu do consultório atordoada. A revelação parecia transformar tudo de novo. Gêmeos. 2 corações batendo dentro dela. 2 motivos para lutar, para seguir em frente. Mas também 2 motivos para, talvez, contar a Rodrigo. Sentou-se em um banco de praça próxima. Observava as folhas balançando ao vento, o som das crianças brincando à distância, o sol atravessando as nuvens. Pensava se ele tinha o direito de saber, e mais, se ela tinha o direito de esconder. Rodrigo, naquele mesmo instante, descia a serra em seu carro. Não conseguia mais esperar. Havia pensado em todas as formas possíveis de se aproximar, de tentar corrigir o que aconteceu. Nenhuma parecia suficiente. Mas ficar parado já não era uma opção. Chegou à casa simples onde Camila crescera no fim da tarde. A fachada humilde, o portão enferrujado, a varanda com uma cadeira de balanço. Respirou fundo antes de bater a porta. Dona Nair atendeu surpresa com os olhos estreitos. — O que você quer aqui?
Rodrigo engoliu seco. Quero ver a Camila, por favor. Depois de tudo o que ela passou por sua causa. Antes que ele pudesse responder, a voz de Camila ecoou de dentro da casa. Quem é, mãe? Ela surgiu na porta com uma blusa leve e uma calça de moletom solta, os cabelos presos num coque simples. Os olhos, mesmo cansados, ainda tinham o mesmo brilho. Quando viu Rodrigo, congelou. Ele deu um passo à frente. Precisamos conversar. Ela cruzou os braços. Agora você quer conversar? Depois de tudo? Rodrigo não desviou os olhos. Eu nunca quis que você fosse embora, Camila. Eu te amo. A frase pareceu parar o tempo. Camila piscou, surpresa. Mas logo a raiva antiga veio à tona. Ama? Então por que deixou que aquela mulher me humilhasse? Por que me deixou acreditar que eu não tinha valor? Rodrigo sentiu o peito apertar. Eu cometi erros, muitos, mas não posso perder você. Ela passou a mão sobre a barriga e, pela primeira vez desde que saiu da mansão, disse em voz alta: Eu estou esperando gêmeos. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. A notícia o atingiu como um raio. Gêmeos? Ela assentiu. Ele levou uma das mãos à cabeça, processando a informação. Meu Deus! O silêncio entre eles ficou denso, carregado de todas as palavras não ditas, de todos os medos não superados. Eu não sei o que fazer, Rodrigo, disse ela, a voz embargada. Eu tenho medo. Ele segurou suas mãos, apertando com firmeza. Então vamos descobrir juntos. Eu prometo, Camila. Nunca mais vou deixar você sozinha. Ela viu sinceridade no olhar dele. Rodrigo já não era apenas o patrão milionário. Era um homem de verdade, quebrado, mas disposto a recomeçar. Pela primeira vez, ela não via apenas o pai dos seus filhos, mas o homem com quem talvez ainda fosse possível sonhar. A volta para Petrópolis foi silenciosa, mas não desconfortável. Camila permaneceu olhando pela janela durante a maior parte do trajeto, observando a neblina que descia sobre as montanhas, cobrindo a paisagem com um véu delicado. Rodrigo, ao volante, mantinha uma das mãos no volante e a outra repousando suavemente sobre o câmbio, em silêncio. Havia algo de novo naquela quietude. Não era tensa, como antes. Era reflexiva, carregada de pensamentos que se entrelaçavam sem a necessidade de serem ditos em voz alta. Ao chegar à mansão, Helena estava à porta, como se já soubesse. O olhar dela correu da mala nas mãos de Camila para o rosto sereno de Rodrigo, e depois para a barriga levemente arredondada da jovem. Não disse nada, apenas sorriu com os olhos e abriu espaço para que ambos entrassem. Camila sentiu um leve arrepio ao pisar novamente naquele chão. Cada cômodo guardava lembranças, boas e ruins, mas havia uma nova energia ali, como se as paredes também tivessem esperado por seu retorno. O quarto de hóspedes ao lado da suíte principal havia sido cuidadosamente preparado. Flores no criado mudo, cortinas lavadas, roupas de cama novas. Era um gesto simples, mas que dizia muito. Rodrigo a ajudou a guardar as poucas roupas no armário. Em determinado momento, os dedos dos dois se tocaram brevemente. Camila sentiu um choque leve percorrer sua espinha. Ele apenas sorriu de leve e se afastou, respeitando o espaço dela. Se precisar de algo, estarei no escritório. Ela assentiu e o observou sair. O coração batia mais calmo do que imaginava. Estava de volta, mas sabia que ainda havia muito a ser reconstruído. Nos dias seguintes, uma nova rotina começou a se formar. Rodrigo organizou os compromissos de forma a passar mais tempo em casa. Aos poucos, ia se envolvendo mais na gestação. Perguntava sobre os alimentos recomendados, acompanhava Camila nas consultas médicas e assistia com atenção aos exames de ultrassom. A emoção que sentiu ao ouvir novamente os batimentos dos dois corações minúsculos dentro dela foi visível. Seus olhos marejaram, mas ele não disse nada. Camila também não. As emoções entre eles estavam sendo ditas em silêncios. Em casa, as mudanças continuavam. Helena, agora mais solta, começou a tratar Camila como parte da família.
À noite, preparava jantares mais leves, colocava música suave no ambiente e deixava os dois à vontade na varanda, onde passavam longas horas conversando. Rodrigo contava histórias de sua juventude, da infância solitária, dos dias em que se trancava no quarto para fugir da frieza do pai. Camila ouvia com atenção, tocada por um homem que, por trás da imagem poderosa, carregava tantas cicatrizes. Em uma dessas conversas, ele revelou algo que nunca havia dito antes. Eu nunca imaginei que teria filhos. Nunca me achei digno disso. Camila se virou para ele, surpresa. Por quê? Rodrigo olhou para o jardim escuro à frente. Porque tudo que vi na vida foi ausência. Meu pai era um homem de negócios, mas vazio por dentro. Cresci acreditando que amar era uma fraqueza. E agora? Ele a encarou. Agora eu aprendi que a fraqueza é não permitir sentir. Ela abaixou o olhar, emocionada. Por mais que tentasse não se envolver demais, sentia o coração ceder pouco a pouco. Certa tarde, Rodrigo trouxe uma novidade. Havia contratado uma arquiteta para reformar 2 dos quartos do segundo andar e transformá-los em um espaço para os bebês. Camila se emocionou ao ver os projetos. Havia escolhido cores neutras, iluminação natural, móveis planejados com detalhes de madeira clara. Tudo pensado com cuidado e zelo. Era mais do que ela esperava. Mais do que poderia pedir. Achei que você fosse preferir escolher isso comigo, disse ela, tocando levemente os papéis. E eu quero. Só queria te surpreender. Camila sorriu, tocada. Os dois passaram a se aproximar mais. Gestos simples começaram a acontecer com naturalidade. Um toque nas costas, um sorriso tímido após uma piada mal colocada, uma troca de olhares mais demorada do que o necessário. Ainda não havia declarações, nem promessas, mas havia um sentimento que crescia como as plantas do jardim após a chuva, discretamente, mas com força. Numa manhã de domingo, Camila caminhava pelo jardim quando sentiu uma fisgada forte na lombar. Parou, levando a mão à parte inferior das costas. Rodrigo, que vinha logo atrás, correu até ela. Está tudo bem? Acho que me movi rápido demais. Só uma dorzinha. Ele passou um dos braços pelas costas dela e a ajudou a se sentar no banco de pedra sob a árvore. Ficou ajoelhado à sua frente, massageando levemente a área dolorida com os dedos firmes, mas cuidadosos. Camila fechou os olhos, absorvendo o cuidado. Quando abriu novamente, ele a observava. Você está linda. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Mesmo assim, inchada e cansada? Principalmente assim. Ela riu, baixando o olhar. Você tem mudado, Rodrigo. Ou talvez eu só esteja voltando a ser quem era antes de endurecer. Ela não respondeu. O silêncio entre eles voltou a cair, mas dessa vez como um manto protetor. Nos dias seguintes começaram a sair juntos para caminhadas curtas fora da mansão. Iam até o bosque próximo, sentavam-se em bancos de pedra e observavam a natureza ao redor. Rodrigo parecia cada vez mais leve, e Camila também. Aos poucos, construíam uma intimidade que não precisava mais de explicações. Certa noite, a energia caiu durante uma tempestade. A casa ficou às escuras, iluminada apenas por velas improvisadas e o clarão dos relâmpagos. Camila estava na sala quando Rodrigo entrou com um cobertor nos braços. Achei que podia te aquecer um pouco. Ela sorriu, aceitando. Obrigada. Sentaram-se lado a lado no sofá, envoltos pelo som da chuva lá fora e pelo calor compartilhado. Rodrigo olhou para ela com ternura. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ainda tem medo de mim? Camila pensou por um instante antes de responder. Não, mas tenho medo de me perder em você de novo. Rodrigo tocou suavemente a mão dela. Eu não vou mais deixar você se perder sozinha. O olhar dele era firme, e pela primeira vez, Camila acreditou. Mas naquela mesma noite, ao subir as escadas, viu uma notificação no celular. Uma mensagem desconhecida. Um número oculto. Você acha mesmo que ele mudou?
Ele está apenas te iludindo. Ainda há segredos nessa casa que você nem imagina. Camila parou no meio do corredor, o coração acelerado, o corpo, antes aquecido, agora tomado por uma súbita sensação de frio. Ela releu a mensagem, tentando entender. A mente começou a buscar respostas que ainda não existiam. E mais uma vez, a dúvida voltava a bater à porta do coração. Camila não conseguiu dormir naquela noite. A mensagem enigmática ocupava todos os espaços da sua mente. A cada vez que relia as palavras, o ar parecia mais denso, como se a atmosfera da mansão voltasse a se fechar sobre ela. Havia algo escondido. Algo que Rodrigo talvez não tivesse coragem de contar. Ou pior, algo que ainda preferisse manter em segredo. Pela manhã tentou agir normalmente. Sentou-se à mesa do café com Helena e Rodrigo, forçou um sorriso e respondeu às perguntas habituais sobre o sono, o apetite, os movimentos dos bebês. Mas por dentro, uma inquietação começava a crescer. Precisava saber a verdade. Após o café, Rodrigo saiu para uma reunião externa. Helena recolheu a mesa e Camila subiu até o quarto, onde repousou por alguns minutos. Depois, tomou coragem e foi até o escritório. A porta estava entreaberta. O ambiente carregava o cheiro característico de madeira encerada e café frio. As estantes, alinhadas com perfeição, guardavam livros grossos e documentos organizados. Ela entrou devagar, os passos silenciosos. Olhou ao redor, hesitante. Sabia que não deveria estar ali, mas algo dentro dela insistia que precisava entender. Precisava confirmar se podia ou não confiar em Rodrigo. Aproximou-se da escrivaninha. A superfície estava limpa, com exceção de uma pequena pasta preta semiaberta, de onde escapava a borda de um envelope. Camila puxou com cuidado. Dentro, havia uma cópia do testamento de Rodrigo. O nome dela constava entre os beneficiários, algo que jamais imaginaria. Havia também documentos com o nome dos bebês, cláusulas de proteção legal e instruções para que fossem cuidados mesmo em caso de ausência do pai. As mãos dela tremiam. Aquilo era a prova de que Rodrigo já havia se comprometido de alguma forma. Mas então, por que a mensagem? Continuou vasculhando com cuidado. Encontrou uma pasta mais antiga, com papéis amarelados. Era um contrato de sociedade dissolvido há anos, mas o nome que chamou sua atenção foi outro. Raquel Vasconcelos. A mulher que a confrontara no passado. Ao folhear os documentos, percebeu que Raquel não era apenas uma ex-noiva. Era ex-sócia, alguém que estivera envolvida diretamente nos negócios da família. E pelo que os registros indicavam, havia saído da empresa após uma investigação interna de desvio de verba. Camila sentiu o estômago revirar. Aquela mulher tinha ferido Rodrigo no passado. Não era apenas uma figura do ciúme ou da rejeição. Era uma ameaça real. E, de algum modo, ainda pairava como uma sombra sobre tudo. Ouviu passos no corredor. Guardou tudo no lugar rapidamente e saiu antes que fosse vista. No resto do dia, não conseguiu pensar em outra coisa. Rodrigo retornou no fim da tarde, visivelmente cansado. Camila o observou de longe. Ainda queria confiar, mas agora estava dividida entre a ternura e a suspeita. À noite, durante o jantar, tentou quebrar o silêncio. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Ele assentiu, limpando a boca com o guardanapo. Claro. Você ainda fala com Raquel? A pergunta fez com que ele parasse por um segundo, o olhar fixo nela. Não. Depois do que aconteceu, cortei qualquer laço. E antes? Vocês eram só noivos ou havia mais? Rodrigo respirou fundo. Ela foi minha sócia. Meu pai a escolheu para isso quando ainda era vivo. Mas quando descobri o que ela estava fazendo com as finanças, terminei tudo. Camila manteve o olhar firme. Ela te prejudicou? Tentou, mas não conseguiu. E nunca mais teve espaço aqui. A resposta foi clara, firme. Mas Camila não revelou o que havia descoberto. Pelo menos não ainda. Precisava entender mais.
Precisava sentir se ele estava realmente sendo transparente. No dia seguinte, decidiu procurar algo no quarto de hóspedes antigo de Raquel. Mesmo com a limpeza frequente, havia um baú trancado aos pés da cama. Pediu a chave para Helena, sob o pretexto de organizar roupas antigas. A governanta não questionou. Quando abriu o baú, encontrou caixas de papéis, fotografias e um celular antigo. Entre as fotos, uma chamou sua atenção. Rodrigo e Raquel em uma festa elegante, sorrisos congelados e olhos vazios. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Tudo o que é seu, um dia, será meu. Camila sentiu um arrepio na espinha. Pegou o celular e ligou. Para sua surpresa, ainda havia bateria. Ao acessar a galeria de fotos, encontrou imagens recentes. A última tirada mostrava ela mesma, no jardim da mansão, sorrindo para Rodrigo. A legenda escrita com raiva. Ela acha que venceu. Seu sangue gelou. Raquel estava vigiando. Ainda mantinha olhos sobre eles. Naquela noite, contou tudo a Rodrigo. Mostrou as fotos, os documentos, o celular. Ele fechou os olhos por um momento. Depois se levantou e saiu do quarto. Camila o seguiu até o escritório. Ele abriu a gaveta e puxou um envelope lacrado. Eu devia ter te contado antes. Camila ficou em silêncio. Rodrigo continuou. Há 3 semanas recebi um e-mail anônimo. Dizia que Raquel estava de volta ao Brasil, que ela estava obcecada, que havia conseguido alguém infiltrado aqui dentro. Camila sentiu a pele arrepiar. Alguém dentro da casa? Ele assentiu, tenso. Acredito que seja um dos funcionários do escritório externo, mas não consegui provar nada ainda. Por que não me contou? Porque achei que poderia resolver sozinho. Não queria te preocupar. Você já tem o suficiente com a gravidez. Camila respirou fundo. Era difícil decidir o que doía mais. Saber que Raquel ainda rondava suas vidas, ou perceber que Rodrigo ainda mantinha segredos para protegê-la. Ele a encarou com firmeza. Mas agora tudo vai mudar. Eu vou garantir que ela nunca mais se aproxime de você. De vocês. Camila não respondeu. Apenas se afastou devagar e voltou para o quarto. Deitou-se com a cabeça cheia de pensamentos. O medo agora era outro. Não era mais sobre ser amada. Era sobre proteger o que carregava dentro de si. E, pela primeira vez, soube que aquela história ainda estava longe de terminar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Rodrigo tomou medidas imediatas para reforçar a segurança da mansão. Instalou câmeras adicionais, trocou senhas, dispensou 2 funcionários que estavam sob suspeita e reestruturou toda a segurança digital e física da propriedade. Contratou uma empresa de investigação particular e passou a evitar qualquer exposição pública. Mas por mais que tentasse proteger o espaço ao redor, o que mais o preocupava era a fragilidade crescente de Camila. Ela dormia mal, com pesadelos frequentes. A tensão acumulada começava a afetar o corpo. Sentia dores nas costas mais fortes. Enjoos que já haviam passado voltavam com intensidade. A barriga crescia e com ela o medo. Helena, cada vez mais presente, tentava manter o ambiente acolhedor, mas até ela sabia que as paredes da casa agora respiravam vigilância e alerta. Rodrigo, por sua vez, oscilava entre o homem cuidadoso que acordava mais cedo para preparar o café de Camila e o empresário implacável que passava horas trancado no escritório, telefonando para advogados, técnicos de segurança e investigadores. A mansão se tornara um campo minado emocional. Tudo podia explodir a qualquer momento. Na tarde de uma sexta-feira chuvosa, Camila foi surpreendida por uma caixa deixada na varanda. Um embrulho simples, sem remetente, mas com seu nome escrito à mão. Rodrigo estava em uma ligação importante no andar de cima. Ela hesitou, mas abriu. Dentro havia uma peça minúscula de roupa infantil, um macacão branco, com bordados delicados nas mangas, e a inscrição Anjo da Mamãe, costurada no peito. Mas o que fez Camila estremecer foi o bilhete que o acompanhava. Você acha que venceu, mas ainda não entendeu com quem está lidando. Gêmeos são mais frágeis do que parecem. O mundo dela parou. O chão pareceu se afastar sob seus pés.
As mãos tremeram. A visão embaçou por um instante. Helena correu ao ouvir o grito abafado. Rodrigo desceu as escadas em segundos. Quando viu o bilhete, sua expressão mudou. O rosto endureceu. Os olhos escureceram. Chega, disse ele, com os dentes cerrados. Isso passou de todos os limites. Camila estava sentada no sofá, pálida, com as mãos pousadas sobre a barriga, tentando conter a respiração. Rodrigo se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto com delicadeza. Eu vou resolver isso. Agora. Naquela noite, ele partiu para o Rio de Janeiro, onde acreditava que Raquel estivesse escondida. Deixou Camila sob os cuidados de Helena e 2 seguranças reforçados na mansão. A despedida foi rápida, mas intensa. Ele beijou sua testa com uma firmeza que doía. Fique calma. Eu volto assim que resolver. Camila assentiu, mas os olhos dela diziam que algo dentro dela já estava em alerta máximo. Quando ele partiu, ela tentou descansar. Mas o sono não vinha. Sentia-se exposta, como se cada sombra escondesse um olhar inimigo. E então, por volta das 3 da manhã, um estalo a despertou. Um barulho seco, vindo do andar inferior. O coração disparou. Levantou-se devagar. Pegou o celular, mas não havia sinal. Tentou contato com os seguranças, mas nada. O estalo se repetiu, mais próximo. Desceu as escadas com cautela, pisando leve, como se cada passo pudesse acordar algo perigoso. Na sala, encontrou a porta dos fundos entreaberta e uma figura encapuzada próxima à estante. Antes que pudesse reagir, a pessoa se virou. Era uma mulher. Os olhos dela brilharam no escuro. Você não deveria ter voltado, disse, num sussurro envenenado. Camila reconheceu o rosto imediatamente. Raquel. Ela estava diferente, mais magra, com traços tensos, mas os olhos carregavam a mesma frieza que presenciara meses atrás. Camila tentou recuar, mas bateu em um móvel. O som ecoou pela casa. Eles sempre voltam para mim, Camila, disse Raquel caminhando devagar. Você só foi um capricho dele, uma distração. Mas o tempo passa, e o que é fraco, quebra. Camila mantinha as mãos sobre a barriga, como um escudo. A voz dela não saía. Estava congelada entre o medo e a raiva. Helena apareceu correndo no corredor, mas parou ao ver a cena. Saia da minha casa, disse Camila com uma força que não sabia que possuía. Raquel riu, um riso baixo, venenoso. Essa casa nunca foi sua. Você só ocupa o lugar de outra. Foi quando 2 seguranças surgiram e imobilizaram Raquel. A tensão explodiu no ambiente. Camila caiu no sofá, as mãos trêmulas. O corpo reagia com espasmos leves. Sentia contrações curtas, dolorosas, que vinham e iam como ondas. Helena correu até ela. Vamos chamar o médico agora. Camila tentou se levantar, mas o mundo girou. Tudo escureceu. Horas depois, acordou no hospital. Luzes brancas. O som de monitores. Vozes ao fundo. Rodrigo estava ali, ao lado da cama, com os olhos vermelhos, segurando sua mão com firmeza. Você está bem, disse aliviado. E os bebês também. Ela piscou devagar, sentindo as lágrimas escaparem dos olhos. Rodrigo se inclinou, beijando sua mão. Ela foi presa. Dessa vez, não volta mais. Camila fechou os olhos, exausta. Mas no fundo, sabia que algo havia mudado de forma definitiva. A casa já não era mais apenas um lugar onde tudo começara. Era o cenário de uma guerra que quase levou embora tudo o que ela mais amava. E agora, mais do que nunca, ela precisava decidir. Seguir em frente com Rodrigo, ou proteger os filhos longe daquele universo que parecia sempre prestes a desabar. O sol ainda não havia surgido no horizonte quando Camila abriu os olhos. O quarto hospitalar estava silencioso, iluminado apenas por uma luz suave no canto da parede. Rodrigo estava ali, sentado na poltrona ao lado, com a cabeça caída sobre o braço, adormecido. A mão dele ainda segurava a dela com firmeza. Por um momento, Camila apenas o observou.
As linhas de expressão marcavam o rosto de um homem que, enfim, parecia despido de todas as máscaras. Ela olhou para a própria barriga, agora protegida por curativos e sensores. Os bebês estavam bem, mas o susto havia deixado uma marca invisível. Algo dentro dela mudara. A maternidade, até então uma promessa distante, agora era uma presença pulsante, real, urgente. Fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, imaginou o som das vozes deles, as pequenas mãos segurando seus dedos, o riso ecoando pelos corredores da casa. Queria aquilo mais do que tudo, mas queria também paz, estabilidade, uma vida que não fosse construída em cima de ameaças. Rodrigo despertou minutos depois. Os olhos se abriram lentamente e, ao vê-la acordada, se ergueu num impulso, aliviado. "Você dormiu bem?" perguntou com a voz rouca. "Sim. E você?" Ele sorriu de lado. "Dormi em paz pela primeira vez em dias." Ela não disse nada. A respiração estava calma, mas o olhar carregava perguntas. "Você acredita que tudo acabou?" sussurrou. Rodrigo levou alguns segundos para responder. "Eu acredito que nós passamos pelo pior, e que agora podemos construir algo diferente. Se você quiser." Camila desviou os olhos. Precisava organizar os sentimentos, as dores, as memórias, as promessas. Rodrigo segurou seu queixo com delicadeza, guiando o olhar dela de volta. "Eu vou cuidar de vocês, não por obrigação, mas porque eu quero. Porque amo você, Camila." Ela respirou fundo. O peso daquelas palavras não era novo, mas agora vinham com verdade, com consistência, com provas. Receberam alta 2 dias depois. A volta para casa foi silenciosa, mas dessa vez carregada de outro tipo de silêncio, o de quem retorna a um lugar familiar com olhos transformados. Helena os recebeu com um abraço apertado, os olhos marejados. A casa estava diferente, mais iluminada. O ambiente reformado para os bebês havia sido finalizado. 2 bercinhos brancos, papel de parede suave com desenhos de nuvens e estrelas, almofadas bordadas com os nomes escolhidos, Laura e Miguel. Camila não sabia como Rodrigo havia decidido, mas ao ver os nomes bordados, sentiu que ele conhecia o coração dela mais do que imaginava. Na primeira noite, Camila ficou em pé na porta do quarto dos bebês por longos minutos. Observava cada detalhe. O carinho nos acabamentos, a delicadeza dos tons. Era como se aquela parte da casa tivesse sido sonhada por ela e realizado por ele. Rodrigo se aproximou, silencioso, e a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. "Espero que eles se sintam em casa aqui." "Eles já têm um lar", respondeu ela, num tom que surpreendeu até a si mesma. Nos dias seguintes, a vida começou a se reorganizar. Camila, mesmo ainda em repouso, acompanhava os detalhes do dia a dia. Rodrigo mantinha sua rotina de trabalho, mas sempre voltava mais cedo. Às vezes levava flores, outras apenas a si mesmo, mais leve, mais próximo, mais presente. Certa tarde, sentaram-se no jardim. O mesmo banco sob a árvore. A luz do fim de tarde banhava os rostos dos dois. Camila estava de mãos dadas com ele, os olhos fechados, sentindo a brisa suave. "Eu pensei muito durante esses dias", disse ela num sussurro. "E o que decidiu?" Ela abriu os olhos, encarando o céu avermelhado. "Decidi que vou ficar, não porque você me pediu, mas porque aqui é onde eu quero construir minha história." Rodrigo virou o rosto para ela e Camila sorriu. "Mas vou fazer do meu jeito, sem pressa, um passo de cada vez." Ele assentiu. "Eu estarei ao seu lado, em cada um desses passos." Na noite seguinte, ele preparou um jantar no jardim. Luzes de velas, música suave ao fundo, uma mesa posta com simplicidade, mas com cuidado. Camila chegou usando um vestido leve, os cabelos soltos. Rodrigo a esperava com um sorriso nos olhos e um anel nas mãos. "Não é um pedido de casamento ainda", disse ele, antes que ela falasse qualquer coisa. "É só uma promessa, de que, daqui para frente, eu estarei aqui.
Por você. Por eles. Por nós. Ela pegou o anel com as mãos trêmulas. Colocou no dedo lentamente. Não respondeu com palavras, mas o brilho em seus olhos foi o suficiente. As semanas seguintes passaram como um sopro. O nascimento dos bebês se aproximava. As consultas se intensificavam. Camila mantinha os cuidados. Rodrigo se dividia entre os negócios e os exames médicos. Estavam criando uma nova realidade, feita de verdade, vulnerabilidade e escolhas conscientes. E então, numa manhã fria de agosto, os gêmeos chegaram. O parto foi tranquilo. O choro de Laura e Miguel ecoou pelos corredores do hospital como um hino de renascimento. Rodrigo segurou Camila pela mão o tempo todo. Chorou com ela. Riu com ela. Foi pai desde o primeiro segundo. Ao voltarem para casa, a mansão não era mais a mesma. Não pela arquitetura, mas pela presença. Agora, havia vida em cada canto. O som das risadas de Helena com as crianças. As músicas suaves tocando ao fundo. Os passos de Rodrigo pelos corredores. O perfume leve de Camila preenchendo o ar. Numa noite qualquer, enquanto Camila embalava os gêmeos e Rodrigo a observava da porta do quarto, percebeu que havia alcançado algo que jamais pensou possível. Paz. Ela se virou e o viu. Sorriu. E ele caminhou até ela. Abraçaram-se em silêncio com os dois bebês entre eles. Não havia mais tempestade. Somente amor. E então... O que você achou dessa história cheia de sentimentos? Ficaremos muito felizes em ler a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu gostei e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado, um abraço carinhoso e a gente se encontra na próxima.